Começando aqui essa live. Boa noite quem chega. Bom, vamos falar hoje sobre liderança regenerativa. Eu estou chamando aqui a Coral Michelin para a gente falar sobre esse tema. Olá! Ah, tudo Boa noite. noite. Esperando a Coral. Opa, chegamos aí. Que bom, foi rapidinho. Eu tava nervosa que não aparecia a live. Boa noite. Bom, para quem está entrando agora, então, essa live é para a gente falar um pouquinho sobre o tema da liderança regenerativa. Então, só para contar um pouco o que a gente planejou para essa conversa, a gente vai começar um pouco falando do contexto, né? Por que falar de liderança regenerativa? Por que esse tema é importante? O que cada uma de nós considera como uma liderança regenerativa, né? O que seria atuar de maneira regenerativa no mundo? E depois a gente vai fazer um convite para vocês também, um convite especial, então fiquem até o final. Bom, coloquei o link ali também, se alguém Boa. quiser saber mais. Acho que não tem como alfinetar, tá? Só alfineta você. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, fixei aqui. Boa. Bom, então eu vou começar me apresentando e aí depois vocês se apresentam. Então, bom, eu sou Natália, eu atuo já há alguns anos como facilitadora de processos de aprendizagem, processos de desenvolvimento humano e de conexão com a natureza. Então, nos últimos anos, já tem anos que eu pesquiso sobre regeneração e tenho buscado trazer a perspectiva e paradigma regenerativo para o meu trabalho, mas basicamente eu tento unir o trabalho com desenvolvimento interior, as aprendizagens com a natureza, muito a partir também da ecopsicologia, da ecologia profunda, como que a gente pode aprofundar essa relação ser humano-natureza, e o trabalho com regeneração, que também parte de uma perspectiva interior, para isso se refletir na forma como a gente faz as coisas, cria projetos, atua, trabalha, enfim. Então, resumindo bastante, é isso. Coral, diga lá, se presente. Boa. Bom, então, que alegria, né? A gente botar esse filho no mundo aqui, a gente tá podendo falar sobre esse assunto tão legal, que nos é tão relevante e caro. Então, eu sou Coral Michelin, tá tudo certo. Eu sou pesquisadora, professora ligada ao design. Para quem não me conhece, né, eu tenho estudado design regenerativo nos últimos anos, propondo uma abordagem de design também ligada ao design regenerativo chamada design ecossistêmico, que tem muito a ver com processos de ressubjetivação, de reimaginação do mundo, de direcionamentos para futuros que sejam melhores e regenerados. E além disso, eu trabalho numa empresa chamada Regreen, que faz restauração de florestas. A gente transforma territórios degradados de volta em florestas nativas do Brasil. É um prazer estar aqui e falar sobre isso. Nathalie, você, meu bem. Oi, pessoal, boa noite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Falando um pouco de mim, sou mãe, mulher de 40 anos, há 20 anos trabalho na área de design e sou pesquisadora também. Então, já passei por inúmeras empresas, né? Tanto consultorias como empresas de serviço, na área da educação, na área de serviços de telecomunicação ou financeiros. E há 5 anos eu iniciei meu mestrado em design estratégico, dando um mergulho nesse tema da regeneração. E foi muito interessante para mim, assim, descobrir esse mundo, né, que convoca mesmo uma regeneração nossa, né? Então, de certa forma, eu consegui também, estou ainda trabalhando nessa regeneração, dessa integração de nataliz, né, de partes de mim que tem a ver também com um interesse que eu sempre tive muito precoce em espiritualidade, em ter o meu lado artístico também. Então agora eu estou nesse movimento, né, de regeneração, mas sempre com esse pé e com esse olhar para o design, para a liderança e para a pesquisa principalmente, né? E aproveitando aqui, eu quero já deixar para vocês essa primeira
essa primeira provocação, né, esse estímulo aqui para a gente bater um papo, que é perguntar para vocês o porquê que é importante a gente falar de liderança regenerativa nesse momento, né? O que move a gente e por que esse tema é relevante. Então, eu queria convidar, primeiramente, a Coral para falar aqui um pouco para a gente do porquê ela considera esse tema tão relevante. Boa, obrigada por essa questão aí. Acho que todas nós temos um porquê por trás disso, né? Eu falo frequentemente em sala de aula para os meus alunos, né, que a gente está passando por um momento de transição entre sociedades, entre estruturas sociais, é um momento de transição de mundo, efetivamente, né? O planeta está mudando, as estruturas, a sociedade, o modo como a gente faz as coisas. A gente tem aí a emergência climática já mostrando seus efeitos, né? E nesse momento de transição, é muito importante que a gente consiga criar uma imagem assim de que futuro é esse que a gente efetivamente deseja, né? Tem muita gente que tem falado de futuros desejáveis, mas que futuros são esses, né? Como é que a gente direciona esses futuros para uma visão, uma concretização, inclusive, diferente daquela visão que do passado nos trouxe até aqui? Então, eu entendo que a gente precisa construir o que é um conceito de regeneração, efetivamente, né? E não chamar isso, por exemplo, de marketing regenerativo, porque é simplesmente a gente falar de marketing com uma roupagem aí que não muda nada. Então, a gente construir um conceito de regeneração, a gente co-construir esse conceito a partir da vivência do conceito e a gente também capacitar uns aos outros em liderar essa transição, ou seja, a gente conseguir ter as ferramentas necessárias para a gente transformar essa realidade, a gente viver essa transição de modo a chegar nesse futuro regenerado que a gente tem capacidade de imaginar e tem capacidade de construir também. Então, acho que eu vou ser sucinta nesse momento, acho que a gente vai se debruçar mais e eu Sim. deixo espaço para a Nath. Bom, acho que você falou tudo, assim, acho que eu só iria pegar um ganchinho, assim, complementar, que eu acho que quando a gente olha para as crises, para a meta-crise, né, que a gente está vivendo, a gente percebe como a gente tem se relacionado de uma forma muito reducionista, né, e compartimentada. A gente está olhando para as questões do mundo de uma forma muito compartimentada que não condiz com a complexidade do contexto que a gente está vivendo. Então, como você mesma disse, né, Coral, acho que mudar a nossa maneira de pensar, mudar a visão de mundo, mudar a mindset, mentalidade, o que está na base do que construiu, as raízes que nos trouxeram até aqui, a gente precisa olhar para isso. Então, tem até uma frase que eu gosto muito do Gregory Bateson, que ele fala: os maiores problemas do mundo resultam da diferença de como a natureza funciona e como as pessoas pensam. Então, acho que é muito sobre isso, né? A gente se desconectou a tal ponto, e aí, historicamente, a gente vê que tem uma crença de separação aí muito grave, que a modernidade nos trouxe, obviamente não foi com todo mundo, né? Mas que a modernidade nos trouxe, e que nos levou a lidar com o mundo de uma forma muito desconectada e sem ter uma noção do que é, de fato, a vida, de como os sistemas vivos funcionam. Então, acho que a gente resgatar essa sabedoria, resgatar essa perspectiva ancestral de como a natureza funciona, é a gente voltar a se relacionar de uma maneira recíproca com todos os seres vivos. Nós somos mais um. Então, como é que a gente cria soluções, negócios, estratégias a partir dessa perspectiva? Porque senão a gente só reproduz padrão com novos nomes, novas roupagens. As questões estão cada vez mais urgentes e a gente só está repetindo os mesmos erros, né? Então, acho que é um pouco isso também. Legal. Bom, muito bom que vocês trouxeram. Acho que tanto que a Coral traz dessa transição e dessa necessidade, essa capacidade que a gente precisa ter, essa competência de almejar e construir esses futuros desejáveis, inclusivos, né, plurais, mas também se dando conta dessas premissas invisíveis, né? Eu acho que o porquê ele está muito relacionado com a necessidade que a gente tem de entender
que os modelos atuais, eles não são só insuficientes para a gente lidar com as crises e com a complexidade do mundo, né? Mas eles ajudam a trazer mais insustentabilidade, né? Eles aprofundam as crises, aprofundam os problemas. Então, nesse sentido, eu acho que faz com toda razão, assim, você diz, né? A vida precisa ser o valor maior, né? Colocar a vida no centro e eu acho que também tem essa importância para a gente criar esses espaços para as pessoas que estão nesse processo de transição e que elas estão nesse entre, né? Esse entre mundos, entre paradigmas. Então a gente precisa criar espaços para cultivar o novo diante desse mundo em colapso, né? Então a gente tem muita gente falando, se inspirando em líderes que são nocivos e a gente precisa de mais gente nutrindo e cultivando esse pensamento regenerativo e ecológico, né? Então eu acho que tem muito a ver com desaprender também, né? Ai, perfeito. Eu entendo também que a gente tem pessoas que estão muito perdidas ou sem saber o que fazer nesse momento, né? Do colapso, da transição, de tudo isso que a gente está vivendo e como isso pode ser um fio de esperança, né? Mas daí eu deixo uma pergunta também aqui, que é o que que significa, então, né? Aproveitando aqui o nome da live, o que que significa para cada uma de nós liderar a partir de uma perspectiva regenerativa ou liderar de uma forma regenerativa? Natália? Nossa, acho que daria para responder essa pergunta de tantas formas, né? Não tem uma resposta, mas acho que eu vou pegar o gancho da Nath, que falou sobre o desaprender, que isso para mim está muito na base, porque não adianta, assim, para mim, acho que seria legal o que não é atuar de forma regenerativa, e acho que para mim, assim, não é uma receita de bolo, não é uma lista de habilidades que agora você vai ter que fazer, não é uma nova ferramenta, uma metodologia, não é nada disso. Então, eu acho que para mim o processo de desconstrução, de desaprendizagem, ele é fundamental e para mim está na base desse trabalho. Por isso, inclusive, que eu acho tão importante a gente começar. Não é começar porque eu acho que está tudo junto, né? Obviamente não é linear, mas eu acho que a gente começar para a liderança interior e a gente começar esse processo de transformação de dentro para fora é primordial também. Então, assim, como que a gente vai construindo como a Nath falou, colocar a vida no centro, como é que a gente desenvolve essa consciência? Então, acho que um líder regenerativo, ele traz isso de uma forma muito interna, muito internalizada, sabe? Porque senão a gente está só no blá, 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 na narrativa, e eu acho que a gente precisa entender, compreender isso com o nosso corpo, com os nossos sentidos, de uma forma completa, sabe? O que é a gente estar vivo num planeta vivo, interconectado? Como é que é a gente começar a pensar em soluções, estratégias, em o que quer que seja no contexto onde a gente está inserido, de maneira interconectada? Então, adquirindo um pensamento sistêmico. Acho que isso é muito importante. Óbvio, isso requer prática, requer a gente olhar para a natureza dentro, nós somos natureza, reconhecer que somos natureza, olhar para nós mesmos, olhar para dentro, e olhar para a natureza de fora e aprender com esses princípios, com esses padrões. E como eu falei do desaprender, que para mim é um processo importante nesse entre mundos, nesse processo de transição, acho que é um processo que muitas vezes a gente não quer olhar, que é o deixar ir, que é o desapegar, que é olhar para as nossas incoerências, que é olhar quais são essas crenças, esses valores, esses padrões, que muitas vezes a gente está apegado, que a gente ou não se dá conta ou não tem consciência, e muitas vezes de forma inconsciente a gente está repetindo padrões que são degenerativos, que são disfuncionais, que são destrutivos não só para nós, mas para as outras pessoas que estão ao nosso redor e para os ecossistemas dos quais a gente faz parte, independente, né? Seja um ecossistema vivo, seja uma organização, como é que a gente está atuando em relação? Então, acho que a gente olhar para isso é um processo muitas vezes difícil, doloroso, porque a gente vai ter que olhar para as nossas incoerências, mas eu acho que é a parte fundamental desse processo. Então, para mim, atuar de maneira regenerativa tá
traz essa intencionalidade na autodesconstrução, para que aí sim, a partir de um lugar de conexão, principalmente interna e de reconhecimento de parte de algo maior, aí sim a gente vai poder falar das qualidades, vai poder sair um pouco dessa mentalidade somente cognitiva, racional, linear, que quer resolver problema, para a gente também começar a não só desenvolver, mas estimular outras inteligências da nossa sensorialidade, da nossa intuição, da nossa percepção, dos sentidos, da emoção. Então, tudo isso faz parte, são outras inteligências que nos apoiam muito, principalmente, né, na nossa forma de liderar, de atuar, de estar no mundo, e que uma liderança regenerativa traz isso como prática, com intenção, com presença, com uma maneira de estar conectado não só consigo, mas com as outras pessoas. Enfim, já falei um monte, me complementem, tem um monte de coisa aí. Legal. Bacana, Natália. Eu, assim, super concordo com tudo que você falou. E eu acho que essa questão que você trouxe do ter uma visão sistêmica, né? Isso eu acho que se conecta muito com a gente entender que comunidades e organizações, elas são sistemas vivos, né? A gente tem esse pensamento muitas vezes herdado, né, condicionado, de que organizações, coletivos, eles são como máquinas. E eu acredito que a gente entender esses sistemas como vivos traz para a gente uma outra qualidade de pensamento, de atuação, né? Então, para mim, liderar a partir de uma perspectiva regenerativa é, primeiro, a gente entender que tudo é processo, né? Tudo é interdependente, e a gente liderar a partir desse lugar de presença, de atenção, de escuta, para um trabalho de coevolução, né, de desenvolvimento a partir da essência. Então, a partir do momento que a gente entende a organização, né, e as pessoas que as constituem como seres vivos, né, sujeitos singulares, a gente acaba se orientando à essência das pessoas, aos seus processos cíclicos, né? A gente entender ciclos, entender processos de desenvolvimento e de coevolução, ou seja, né, a gente está em sintonia e está em harmonia num processo muito adaptativo com os nossos ecossistemas, né? Então, a gente fala tanto de uma interioridade, desse de dentro para fora, mas também a gente fala de uma vocação e de um papel de regeneração do mundo, de Gaia, né? Então, eu acredito que o liderar a partir de uma perspectiva regenerativa, ele, de certa forma, ele busca um reenquadramento e um reequilíbrio que confronta, né, esse pensamento muito focado em controle e comando, em hierarquias rígidas, né? Para uma outra qualidade mesmo de autogestão, de confiança, de escuta, de atenção aos processos, né, emergentes. Então, liderar a partir de uma perspectiva regenerativa tem tudo a ver com o que você falou e esse desenvolvimento nosso para uma atenção ao que quer emergir também, né? Então, eu acredito com um pouco disso. Quero ouvir a Coral. Ai, guria, vocês deixaram muita coisa, assim, para eu dizer, né? Porque foram bons os pensamentos, mas eu fiquei anotando um monte de coisa aqui. E eu acho que o principal para mim, assim, efetivamente é o que vocês duas já ressoaram, né? Que é a mudança de modelo mental, a mudança da visão de mundo, a mudança da nossa constituição de subjetividade que direciona a nossa ação no mundo. Então, quer dizer, se eu venho de um modelo mental, se eu venho de uma mentalidade, subjetividade, tem vários nomes que a gente pode dar para isso, né? Mas se eu venho de um modelo mental que ele está adoecido, a minha ação no mundo é igualmente adoecida, né? E é efetivamente isso que a gente vem observando, né? Por isso que nesse processo também o pensamento decolonial, não só o pensamento sistêmico, é tão importante, tão relevante, né? Porque ele vai mostrar, assim,
um processo de opressão, de Total. subjugação, de homogeneização, de padronização, de industrialização, de serialização, que não tem a ver com a vida, não tem a ver com os mecanismos da vida, não tem a ver com a organicidade da vida e como a vida funciona, né? Então, quer dizer, a gente veio por 500 anos impondo às estruturas naturais um modelo mental e de funcionamento de mundo que é absolutamente incoerente, incongruente com a natureza em si, né? E esse modelo mental também ele significa, e eu adoro o nome do podcast da Natália, que é Eu Natureza, cara, significa a gente se enxergar como natureza. Eu sou natureza. Eu sou tão natureza quanto essa samambaia aqui, sabe? Eu brinquei com os alunos da Finlândia na terça-feira, olha, cara, eu sou natureza tanto quanto uma barata. Ela fica em choque, mas é verdade, gente, sabe? Eu sou tão natureza, eu sou constituída da mesma matéria, eu tenho o mesmo ciclo de vida no sentido de que eu nasço, envelheço e morro, sabe? E eu tô nesse planeta para compartilhar uma experiência única, Total. né? Porque eu tenho uma percepção um pouco diferente da Nathalie na questão da essência, porque eu acho que a essência ela também é processo nesse sentido, né? Então a essência ela também tem um quê de fluidez, assim, que a gente vai fluindo nesse viver e nessa experiência, assim. Mas sim, existe uma coisa que vem lá de dentro e que pode se expressar de uma forma absolutamente diferente, né? Nessa nossa vivência. E daí eu gostei muito que a Nathalie trouxe também a questão da liderança tradicional, né? Eu tinha notado aqui, cara, que liderança regenerativa não é liderar só por meta, sabe? Eu quero objetivo, eu quero a meta, eu quero, né, desenvolvimento pessoal, crescimento, progresso. Essas palavras, cara, elas estão tão ligadas a esse paradigma antigo, Arraigada. arraigadas, assim, a gente não consegue, gente, é muito difícil qualquer empreendedor, por exemplo, conceber uma empresa sem ser com vias a crescimento. Como se a gente tivesse, se o planeta fosse crescer junto com todas as empresas que existem nele, existe recurso infinito para todo mundo, e a gente, inclusive, chama nossos parentes naturais de recurso. Exato. Então, eu acho, né? E Eu os acho que recursos uma das humanos também, né? As Bom, pessoas são daí é recursos. justo, né? É É, justo. Se tudo mais é recurso, então o humano também é recurso, né? Vamos objetificar tudo. Mas daí exato. eu pensei que para mim, então, e finalizando aqui também para não ocupar muito tempo, liderar a partir de uma perspectiva regenerativa significa uma inclusão radical, sabe? Do mais que humano, do além humano, e de expressar essa natureza que somos nós. Né? Então, como vocês trouxeram, o de dentro para fora, o de fora para dentro, ele é uma conexão que se dá de outra maneira e nos permite, né, caminhar nesse mundo e tomar decisões que impactarão esse mundo, quer seja com as nossas profissões, com os nossos empreendimentos, com os nossos projetos, né, de forma mais consciente, levando em consideração não somente a nossa natureza como seres humanos, mas todo o resto da natureza que também nos constitui, né? Porque eu só Exato. tô viva aqui porque tem o rio, tem a montanha, tem a árvore, tem tudo isso que me dá água, que me dá o alimento, que me dá o ar que eu respiro. Então, acho que é por aí. Acho que essa interdependência é fundamental, a gente atuar a partir desse lugar, né? A gente viver a partir desse lugar, que é algo que a sabedoria ancestral, indígena, traz isso de uma forma muito bonita, muito pura, muito essencial, né? E acho que você, quando você estava falando para mim, me veio algo que também é um, sei lá, não dá para resumir, mas assim, para mim regeneração é sobre integração. Como nesse processo de afastamento, né, humano, natureza, separação, essa percepção de fragmentação, como a gente começou a enxergar o mundo e as coisas de maneira fragmentada, para mim a regeneração, ela traz a integração. Então é o masculino e o feminino, é a mente, né, conectada com o corpo, com o sentir, o racional E essa e as emoções. Então desconstrução, tudo né, isso justamente. É como que a desconstruir o gente... paradigma Exato, passado que cindia tudo, deixava tudo separado, né? exato. Então, como a gente reintegra isso? Como que a gente atua a partir desse lugar? Então, é muito menos sobre o que a gente fala e sobre o que a gente faz,
e mais sobre quem somos, quem nos tornamos nesse processo. E a partir desse lugar é que a gente vai poder atuar no mundo de uma outra maneira. Então, acho que tem essa corporificação, né? E quando você estava falando também da gente sair dessa perspectiva humano-centrada, antropocêntrica, né? Sair desse lugar, né? Homem, ser humano no centro, ser humano não só no centro, como superior a todos os outros seres, e como que a gente incorpora outras vozes, outras sabedorias, como é que na hora da gente pensar em soluções, em tomadas de decisão, como é que a gente considera outros seres além humanos, né? Então, hoje em dia isso já está sendo feito, não só através dos direitos da natureza, mas em tipos de governança mais que humana, considerando também outros seres. Eu acho isso fundamental, óbvio que tem questões, mas a gente vai, né, acho que já é uma prática importante. E considerar que a gente não está atuando só a nosso favor. A gente precisa pensar a longo prazo, pensar nas gerações futuras. Como você falou, não é só pensar em problemas, mas pensar nos potenciais. Então, acho que tudo isso também, para mim, me veio agora a partir da sua fala. Boa, e também tem o design ecossistêmico aí propondo, né, princípios para o mais que humano, para a gente poder considerar isso. Querem fazer mais perguntas ou já querem ir para o convite? Nath, quer trazer algo? Quer complementar? Eu acredito que é um pouco isso mesmo do que vocês falaram. E assim, acho que a gente até agora já começa a entrar, né, em caminhos possíveis, né? Quais caminhos a gente começa a trilhar, quais caminhos a gente resgata, porque muitos já têm trilhado, né, há tanto tempo, estão aí nesse trabalho de resistência, né, de buscar essa subjetivação, mas mais que isso, né? De afirmar esses espaços existenciais. E eu acho que a gente pode começar a entrar nessa questão de caminhos possíveis, de como a gente desenvolve, então, essas capacidades, Nath. Daí eu queria ouvir de ti um pouco o que você pensou em termos de convite para nós. Bom, então, a nossa ideia e o nosso convite é chamar vocês para uma experiência. Então, a gente está lançando a imersão Liderança Regenerativa, que vai acontecer do dia 22 a 24 de agosto, num lugar maravilhoso, lindo, na natureza, que se chama Prema, vai ser no interior de São Paulo. E vão ser dias justamente para a gente poder praticar tudo isso que a gente está. Óbvio que não tudo isso, né? Mas grande parte do que a gente falou aqui. Então, na verdade, o convite que a gente está trazendo é uma experiência vivencial. Então, a gente não, né, não ficar falando sobre, mas a gente poder experienciar alguns aspectos do que a gente trouxe aqui, das qualidades, das capacidades, como é que a gente reativa esses saberes que estão adormecidos, como é que a gente reflete sobre essas histórias, essas narrativas, como isso é importante para a gente ressignificar. Então, o nosso convite é muito para um trabalho de liderança regenerativa que começa da transformação interior. Então, óbvio que esse não é um trabalho que termina em si mesmo, não é um curso que você vai sair com diploma. Isso a gente não acredita nisso. Assim, como a Nath falou, é um processo de desenvolvimento, ele vai acontecer talvez, né, forever, mas é um convite para a gente realmente ir mais fundo e a gente trabalhar com a natureza. Então, a gente não vai estar só na natureza, mas a gente vai trabalhar com, então, muito a partir de práticas sensoriais, de percepção, de relação, de trazer práticas de imaginação também, de criação de cenários futuros, como que a gente integra tudo isso, momentos de desapego, então, como que a gente... vão ser, na verdade, práticas e convites de um pouquinho de cada coisa que a gente trouxe aqui para vocês. E antes da imersão, a gente vai também fazer 2 encontros online para a gente trazer um pouco da base conceitual, teórica, de onde a gente está partindo, para talvez, né, pessoas que nunca ouviram falar de regeneração, para a gente ter um solo comum a partir de onde a gente vai começar a navegar e adentrar nas práticas. Então, é um pouco para introduzir o paradigma regenerativo, quais são esses princípios que a gente está falando dos sistemas vivos, como que a gente se inspira neles. Então, é um pouco mais teórico, um pouco de base, para a gente depois poder aprofundar nas práticas no encontro presencial. Vou te complementar.
Porque justamente, né, com duas coisas. Uma, eu e a Natália, a gente já vinha falando desde o ano passado, né, dessa imersão, cara, a gente veio ensaiando isso, tipo, vamos, 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 e tudo, a vida acontecendo, atropelando a gente, tipo, chegou a Natália para botar o foguinho que faltava e a coisa nascer, né? Então eu fico muito contente com essa junção, assim, do trio Parada Dura aqui, trio regenerativo. Então, só um pouquinho desse histórico, mas é, também dizer que existe toda uma construção, né, muito cuidadosa, assim, de como é que a gente pensou esses momentos a partir dessa vontade da desconstrução, justamente, né? E a gente entende também que existe um percurso, e isso vale aqui também, independente da imersão, independente do convite do que a gente está fazendo, mas existe um percurso de preparo nosso para essa desconstrução. Né? A gente vem, como a Nath falou, né? Essa coisa da disjunção entre razão, emoção, etc. Então, a gente vem há tanto tempo trabalhando a nossa razão, trabalhando o nosso racional, trabalhando a nossa mente, que seria muito improdutivo se a gente já chegasse, sabe, de cara, assim, com os quatro pés lá no mato, fazendo coisas, sem ter preparado o nosso racional. Então, por isso, justamente, existem esses encontros prévios, né? Para a gente trazer um pouquinho desses conceitos, para a gente preparar, para a gente estar alimentando o nosso cérebro, nossa mente, e daí, a partir disso, a gente fazer o que a gente acabou de falar aqui na live, que é pensar com o corpo, né? Pensar com os sentidos. E daí a gente finaliza isso com um convite à imaginação, à criação, à visão de futuro, efetivamente, e que não deixa de ser um certo exercício do espírito. Então é como se a gente estivesse trabalhando, né, essas três dimensões, assim, a dimensão mental, a dimensão corporal e a dimensão espiritual também. Porque não adianta a gente falar de regeneração a partir desse paradigma cartesiano, né, que é um paradigma mental, que valoriza só a razão, e a gente não trazer emoção e espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, não é a religião, não é isso. É tipo, é da ordem do sutil, é da ordem do invisível, é da ordem da sensação, daquilo que está no mais interior da gente, né? Então, como é que a gente usa isso para criar essa visão de futuro, que é um futuro regenerado? Não sei se, Nathalie, você também quer trazer, Sim, complementar. sim, por favor. Eu queria, assim, complementar dizendo que essa é uma oportunidade, acho muito rica, de a gente reunir pessoas com perspectivas diferentes e parecidas também, né? Então, acho que todo mundo tem o que é singular e tem o que é comum, mas esse espaço que a gente falou, né? Esse espaço de cultivo, de nutrição, de cultivo, de coisas que estão querendo brotar e que para isso a gente precisa de um exercício, de um outro tipo de atitude e de uma outra percepção, né? Muito mais ligado às sensações, essas inteligências sutis, como a Nath comentou, que fala dessa sensibilidade, dessa intuição, que fala de corpo, de movimento e principalmente essa integração que a gente está querendo buscar, esse olhar para nós mesmos, para nós em relação com os outros seres e como isso tudo está conectado com uma regeneração de um todo maior, né? Então, essa oportunidade que a gente tem de se preparar nos encontros online, tanto com conteúdos, né, que vão ali dar um arcabouço de conceitos e de estímulos para a gente entrar nessa jornada imersiva um pouco mais preparados, né? E até mesmo para a gente se conhecer, se reconhecer e criando esses laços, né, que são tão importantes. Então, eu acho que também tem um ganho enorme da gente estar tecendo essas relações, né, de pessoas que estão, de fato, interessadas e comprometidas com essa visão regenerativa. Então, esse convite está muito nesse lugar da gente tá lançando aqui, né, uma proposta que tem muito
a ver com nossa trajetória particular, não só profissional, mas nossa trajetória de vida. E eu acho que esse convite se estende a outras pessoas que também às vezes não encontram no dia a dia muitos espaços para fazer sentido dessas grandes mudanças, né? Dessa transição e disso que está querendo emergir. Então é muito nesse espaço também da gente ter essa riqueza do encontro, né? Desse encontro para o novo, desse encontro para uma regeneração. Só complementando, né? A gente fica querendo, a gente fala muito de inovação, de inovar, de transformar, mas nada disso acontece se a gente está na correria, se a gente está no estresse, se a gente está desgastado, se a gente está na sobrecarga. E isso é, na verdade, talvez uma realidade de grande parte das pessoas hoje em dia, parte da modernidade, né? A gente vê isso em dados, isso está muito óbvio, como está todo mundo muito sobrecarregado e desgastado, né? Como a Coral trouxe do solo, os nossos solos interiores também estão desgastados. Então, eu acho que essa também é uma oportunidade da gente desacelerar, da gente se nutrir, porque é só nesse espaço de pausa, de silêncio, de contemplação, de reflexão, que a gente consegue não só se dar conta de várias coisas que a gente falou aqui, de padrões, de narrativas, de crenças, para a gente poder ressignificar, olhar para dentro, porque na correria a gente não olha para dentro, a gente está fora, 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 na distração, no que eu vou fazer, no que eu vou resolver, nas mil coisas aqui de informação, de consumir conteúdo, e pouco saber vem à tona, porque o saber ele não é só o conhecimento, né? A sabedoria ela emerge de um outro lugar. Então a gente vai estar criando também esse não só o ambiente natural, fértil e rico para isso, para a gente estabelecer essas relações e esses aprendizados não só entre nós, humanos, mas com a natureza. Então a gente vai trazer essas práticas. Mas acho que também essa oportunidade da gente, a partir desse lugar de pausa, desaceleração, como a Nath falou, outras coisas vão poder surgir. Quem já participou de imersão sabe o que é isso. Né? E quando a gente traz práticas vivenciais, é difícil a gente explicar, mas quando a gente vivencia, a gente entende porque ele toca em outro lugar e a gente sai transformado. E eu acho que a gente trazer também, né, todas nós três aqui, a gente já vem de uma jornada, de um percurso, a gente não começou ontem, né? A gente já viveu muita coisa, a gente já experienciou muita coisa dentro desse campo da regeneração, já investigamos várias coisas, vários caminhos. Então, acho que isso também traz um lugar de amadurecimento, de aprofundamento e de, assim, de integração das práticas que a gente acha mais essencial, sabe? Porque hoje em dia também, com a regeneração estando mais, digamos, disponível, que é maravilhoso, também tem um lugar muito superficial de usar o nome, mas a gente não está integrando o que isso significa. Então, a nossa proposta é muito essa: como é que a gente vive a partir desse lugar? Como é que a gente integra, apreende a partir da experiência? Então, acho que isso, para mim, é o mais rico também, que é a gente, assim, depois de pesquisar muito, de estudar, de praticar, de testar um monte de coisa, o que para a gente é essencial, que a gente considera transformador e que a gente está aqui entregando, né? Então, acho que também tem esse reconhecimento, que eu acho importante. Outra, me ocorreu aqui agora, não era uma coisa que eu tinha pensado em falar, mas assim, que interessante também é que isso está sendo articulado por três forças femininas, É. né? E quão importante é que a gente também consiga trazer a força masculina para pertencer a esse espaço, para fazer junto com a gente esse processo, né? E que se sinta convidado pelo feminino, né? Porque a gente precisa justamente essa integração, uma das integrações mais importantes que a gente precisa fazer nesse caminho é justamente do feminino e do masculino, né? Então é interessante que três potências femininas estejam assim conduzindo esse processo. E me ocorreu também a gente falar assim, o último jabá aqui, talvez, que é para quem, né? Para quem é isso? Porque eu acho que é importante a Boa. gente falar um pouquinho assim, porque as Tem, tem. pessoas, né, quando a gente fala de liderança regenerativa, é uma coisa tão transformacional que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de entender, tá, mas será que eu me encaixo nisso? Né? Então, não sei se vocês querem trazer ou se eu trago Fala, aqui. Luan.
Vai lá. Tá, então vou fazer uma colinha aqui, tá? Então é basicamente, número um, cara, para quem acredita que liderar a mudança começa de dentro para fora. A gente falou aqui várias vezes sobre mudança de mentalidade, né? Mudança dos nossos paradigmas. É para quem está aberto a aprender e compartilhar saberes e experiências com outras pessoas, né? Então essa a ágora que se forma, né, nesse momento imersivo é de uma potência também muito grande, as trocas são muito ricas, né? Então, como eu aprendo com as pessoas e com a natureza? É obviamente para quem quer se nutrir, se inspirar e se conectar com a natureza como fonte de aprendizado, aprofundando a intimidade com o mundo local. É para quem está interessado em criar novas formas de estar no mundo, tanto individualmente quanto coletivamente, influenciando o seu contexto de vida. Esse influenciar o contexto de vida é tanto assim nos projetos pessoais, no trabalho, na liderança efetivamente que pode exercer, né, no seu emprego ou na sua empresa, enfim. É também para aqueles que estão frustrados e insatisfeitos com a forma de atuar nas estruturas e sistemas atuais e quer imaginar outras possibilidades. Para quem deseja experimentar outras formas de aprender, de conhecer e se relacionar, que vá além do racional, a gente falou um monte sobre isso, né? E está aberto a viver práticas que mobilizam o sentir e os sentidos. E por fim, também é para aqueles que desejam explorar e construir outros caminhos possíveis, visões de futuro e desejam estar em comunidade com pessoas que também estão buscando criar transformações nesse mundo em transição. Lembrando que liderança não é um cargo, a gente enxerga a liderança de uma forma muito mais ampla, então todos nós podemos ser líderes, independente do nosso contexto, independente de onde a gente atua, a gente pode ser líder da mudança, e acho que a gente, com o contexto global, coletivo que a gente está vivendo, isso para mim é assim, fundamental, como cada um de nós, independente das nossas profissões, das nossas atuações, como que a gente pode ser sementes de mudança, de transformação. Tudo que a gente faz, a gente gera um impacto, né? Tudo que a gente faz. Toda escolha, né? Toda ação. Como que a gente pode atuar de maneira regenerativa, que gere mais vida, que gere mais vitalidade? Como é que a gente cria condições não só para nós, mas para as outras pessoas que estão ao nosso redor, com as quais a gente se relaciona? Então, acho que também só lembrar isso, porque pode ter gente que fala, mas eu não sou líder. Mas não é sobre essa perspectiva de liderança que a gente está trazendo aqui. Então, também é para pessoas que estão querendo se transformar, que estão querendo se autodescobrir, que estão nesse processo, podem estar em processo de transição ou não, mas são pessoas que estão se investigando, querendo se investigar nesse lugar também de uma atuação com propósito, né? De um lugar transformador de dentro para fora, que quer enxergar as questões de forma sistêmica. Então, acho que também tem essa perspectiva. Legal. E por fim, assim, eu queria deixar esse convite para que as pessoas entrem aqui, né? Quem está nos acompanhando, entre no site, conheça um pouco mais desse convite, do que a gente pretende desenvolver junto com vocês, e que entrem em contato com a gente, né? Havendo alguma dúvida, entrem em contato, estabeleçam esse diálogo, porque, de fato, né? Assim como a Coral e a Nath trouxeram, essa é uma oportunidade muito, muito única, muito singular, porque aqui a gente está trazendo repertórios de 3 pessoas assim que estão de fato mergulhadas no tema há muitos anos e que têm essa experiência e esse trabalho de pesquisa, né, para fazer não só uma curadoria do que existe, mas esse desenvolvimento do novo também, né? De uma proposta muito única, muito singular, que vai com certeza proporcionar, né, esse entendimento, mas essa vivência também. Então é isso, assim, não deixem de visitar o site e também mandem para outras pessoas também, né? Acho que mandar a live, acho que mandar, né, para quem estiver aqui, quiser e puder, mandar para outras pessoas que possam se interessar. E sem dúvida a gente está aberto a tirar dúvidas, esclarecer questões. E até o dia 15 de maio também a gente está com valor aí promocional, então aproveitem para se inscrever até essa data.
Acho que é isso, É né, isso. pessoal? Obrigada, Então, gente. obrigada quem Obrigada a estava aqui todos que estão aqui conosco. também com a gente, que Podem ficaram até o compartilhar. final. Valeu, gurias. É um prazer enorme. Gratidão, assim, da gente estar junta nessa construção. Que venha muita luz aí nesse caminho. Grata. Obrigada, gente. Tchau, tchau a todos. Tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.